Boa tarde, gente. Estou aqui para mais uma aula sobre Brasil Império e nós estamos continuando falando sobre período de regência e hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais que acontecem em Pernambuco durante o período de regência. Por que Pernambuco, gente? Porque era uma das províncias mais antigas que tinha sua própria história. Como a gente viu nas aulas anteriores, principalmente o filme que eu pedi para vocês assistir, não sei se vocês assistiram, Pernambuco sempre tinha uma tendência desse separatismo, de federalismo, de ser governado por poderes próprios, justamente porque, como a vinda da corte imperial portuguesa para o Brasil, ele ficou bastante para trás e ficou prejudicado economicamente também, porque todos os impostos passaram a se voltar para Rio de Janeiro. Então, a mesma corte imperial sendo transferida de Portugal para o Brasil, o Pernambuco continuou sendo naquela situação colonial e mais, ficou até pior. Se o Nordeste, até aquele momento, até a vinda do corte imperial, Bahia também, Pernambuco, eles eram os estados que possuíam, vamos dizer, o maior acúmulo de riquezas, o maior acúmulo de poder, com vinda da corte imperial, isso tudo foi desviado para Rio de Janeiro. Então, se sentindo prejudicados, porém, sendo os centros intelectuais e centros comerciais bastante desenvolvidos, eles lá começam-se os movimentos de independência, principalmente sendo influenciados tanto por pensadores de Revolução Francesa como por movimentos federalistas dos Estados Unidos da América, como por acontecimentos também na França, que acontecem no comecinho do século XIX, quando a burguesia passa a tomar poder e começa a lutar contra a monarquia francesa, né, a restauração dos Bourbons. Então, tudo isso influenciou o pensamento político no Nordeste brasileiro. E o Pernambuco passou a ser o estado que mais se mostrou aberto à aceitação desse pensamento e a uma ação para sua própria independência. A gente viu isso na Revolta de 1817, a Confederação de Equador também a gente falou sobre em 1824, e agora nós vamos falar justamente desses movimentos que começam a partir de abdicação de Dom Pedro I, a tal chamada Revolução, entre aspas, né, de 7 de abril. A gente vai trabalhar com um texto de Marcos de Carvalho, que chama Movimentos Sociais Pernambuco, 1831-1848. Eu sei que eu mandei ele para vocês só hoje, desculpe, gente, mas o outro texto já está enviado também para a próxima aula, então leiam. Esse texto, ele trabalha a sociedade pernambucana desde a vinda da corte imperial para o Brasil e mostra como a sociedade pernambucana reagiu às transformações que passam a acontecer com a mudança de condição do Brasil dentro do Império Português, né? A partir do momento quando o Rio de Janeiro se torna capital do Império Português. Então, para não passar falando página por página, eu vou falar os momentos gerais do texto que eu acho importante nós prestarmos atenção, e depois vocês fazem as suas leituras e vocês, como a gente tem costume, se tiverem algumas perguntas, fazem as suas perguntas a respeito. Tá certo? Antes de começar a trabalhar com as revoltas do período regencial, o nosso autor ele vai fazer
um apanhado, uma reflexão sobre a sociedade pernambucana e principalmente sobre a herança que as revoltas de 1817 e 1824 deixavam. Ele vai acentuar que a, a sociedade pernambucana, como uma sociedade que começa a se formar ainda no século XVI, com as primeiras imigrações para a costa brasileira, né, primeiras migrações portuguesas, também com a conquista dos holandeses, etc, etc, etc. Como você sabe, né, Pernambuco tem uma história bastante longa de colonização. Então, ele vai dizer que a sociedade estava muito complexa e havia e nessa sociedade complexa surgem alianças entre várias camadas sociais, entre vários tipos de homens. Então, surgem essas alianças entre homens livres, pobres, libertos, militares, de baixa patente, artesão, camponeses e até escravos. Em Pernambuco, eles se condensam todas as possibilidades de protesto popular em uma sociedade escravista. É uma sociedade onde o processo de mestiçagem ele é hierarquizado e também contraditório, tá? Ele estava também bastante avançado, contribuindo para que as relações de raça e classe fossem dinâmicas. E citando aqui no texto, na página 124, esse processo acontecia de tal forma que não faltaria motins, agregando negros, índios, pardos, homens livres, libertos e cativos, nem agentes da repressão ou mesmo proprietários rurais, advindo desses mesmos estratos sociais. O dinheiro branqueava o negro e o índio. A pobreza enegrecia pardos e caboclos. Raça e classe, então, interpretavam-se de múltiplas maneiras, adicionando um pouco mais de complexidade à cena política. Então, Pernambuco era uma sociedade muito mista e heterogênea. Isso nós temos que entender. Então, justamente nessas sociedades mais antigas, de colonização mais antiga, era muito difícil de isolar os homens livres pobres, os índios, os cativos, libertos, construindo os retratos conceituais fixos, porque os estudos mostram vários tipos de pessoas com seus próprios objetivos, com seus próprios motivos de agir, justamente pela complexidade da sua história, da sua trajetória social. E por isso, Pernambuco é um estado tão rico em vários movimentos e tão problemático também do ponto de vista político, principalmente para o governo central que fixava-se no Rio de Janeiro. Fugindo aqui um pouquinho do sol, tá, gente? Que essa hora o sol me ataca. Então, vamos continuar. Então, além da sociedade local que já vivia na região há gerações, nós temos que também notar, né, os imigrantes europeus, na maioria das vezes portugueses, e também na maioria das vezes pobres, que também trazem as suas formas de protesto e organização. E todas essas práticas, as adaptações e as circunstâncias que surgem durante as gerações nessas províncias mais antigas, eles resultam que essas rebeliões e motins que acontecem, eles vão sendo controlados pela própria população. Então, por exemplo, a resistência escrava, a hostilidade indígena,
e várias revoltas na primeira metade do século IX. Eles foram um contexto sobre o qual as elites locais tinham que atuar pela sua própria sobrevivência. Então, essas elites locais, eles vão formar as suas próprias milícias. E essas milícias, obviamente, vão ser formadas justamente de quem? Destes homens pobres, destes escravos, destes libertos, dos soldados também que fazem ou não fazem mais parte do exército. Então, mesmo no perímetro urbano, armar negros era prática bem comum, que até os patriotas de 1817, eles reforçam, tanto que o líder civil do movimento, Domingos José Martins, como vocês lembram também do filme que a gente assistiu, organizou um batalhão de 300 negros que participam dessa revolta de 1817. Então, é uma sociedade que está pronto para resistir, está pronto, está sempre fortemente armada. Também não podemos dispensar as organizações quilombolas, justamente dos escravos que acabam durante todo esse processo revolucionário de revoltas e devastações no meio rural. Eles acabam fugindo dos seus proprietários e acabam se organizando em quilombos, continuando, às vezes, uma atividade, vamos dizer assim, fora da lei, né? Eles sobrevivem através dos assaltos, e não somente através de cultivo de algumas plantações, mas ainda porque a vida deles é bastante arriscada, eles não podem levar uma vida, vamos dizer, somente de paz e de produção dos alimentos, porque eles, desde o momento que eles fogem, eles continuam na situação de serem fora da lei. Em 1817 e 1824, a coroa ela teve a habilidade política de mobilizar e depois recompensar várias comunidades para combater os rebeldes, para conseguir controlar as rebeliões que acontecem. Então, alianças firmadas, por exemplo, com os índios, mostram que muitas vezes os povos locais, os nativos, eles apoiam, por exemplo, eles apoiaram o rei, no caso Dom João VI, justamente porque eles era prometida certa defesa ou certas vantagens e privilégios que eles possuíssem ao apoiar o monarca. A mesma coisa acontece com os proprietários vinculados ao governo provincial. Eles acabam dando apoio aos tropas imperiais, justamente porque nas tropas imperiais eles veem para eles é uma imagem de ordem, né? É uma capacidade de conter toda aquela população complexa que está pronto a se explodir. Porém, passando agora para o período regencial, o nosso autor mostra para a gente que em 1831, quando chega a notícia de queda de Dom Pedro I, quando acontece aquela revolução de 7 de abril, todas as camadas sociais de Pernambuco, eles apoiam esse acontecimento. Tanto aqueles que apoiaram o imperador nessas revoluções de 1817 e 24, e principalmente aqueles liberais que estão na esperança de uma independência política do Estado. Então, na verdade, esses primeiros momentos de início da época regencial faz com que a população ela fica super agitada com as transformações que estão por vir.
Para muitos, isso significa uma vitória dos constitucionais sobre os corcundas, dos brasileiros sobre os portugueses. E essa tal chamada Revolução de 7 de Abril, ela mostra, como diziam os liberais, a regeneração do Brasil. E no calor da emoção, esse acontecimento ele teve um impacto na política nacional que era somente comparável ao ato da própria independência. E em Pernambuco seria uma torrente renovando as esperanças, principalmente dos derrotados nas disputas pelo governo local entre 1817 e 1824. Aqueles que agora têm esperança, os liberais e os federalistas, que têm esperança agora assumir os cargos de governo e começar a controlar a situação e começar, vamos dizer, a realizar as suas ideias de independência, de governo independente. E junto com essas esperanças políticas das elites letradas, também surge uma emoção popular. Essa emoção popular, assim como na época de independência, ela é movida contra os portugueses. Então, começam-se a acontecer vários movimentos e várias ações políticas contra portugueses. Então, a população ela começa a se exaltar contra portugueses. Eu vou ler mais uma citação que está na página 134, por caso vocês quiserem seguir. Então, para homens imprensados entre um desemprego e a vida de agregado, o adversário imediato era seu credor. Era algum seu Joaquim, dono da venda da esquina. Os comerciantes a retalho portugueses davam-se ainda a pachorra de empregar primeiro seus parentes pobres que costumavam chegar aos montes ao Brasil. E outra, a categoria vulnerável era constituída dos oficiais da primeira linha, nascidos em Portugal, sobretudo os que haviam se envolvido diretamente na repressão à Confederação do Equador. Então, esses portugueses pobres, que não eram pobres, miseráveis, mas eram pessoas que viviam das suas vindinhas, que viviam dos seus ganhos imediatos através de um comércio pequeno, e que, como de costume, aliás, isso acontece até hoje, né, que empregavam aqueles que formavam uma diáspora, que eram seus parentes ou eram seus conterrâneos portugueses, né, e desse modo eles se colocavam em certa confrontação contra brasileiros e os outros portugueses que vinham para o Brasil a serviço. Então eram os militares. E eram os militares também da linha de frente, então, da primeira linha. Eram oficiais que vinham para o Brasil para servir no exército. Eles também eram considerados portugueses, tá? Então acontece esse movimento para expulsão dos portugueses do Brasil, os comerciantes, e demissão desses oficiais do exército. Eles acabam sendo demitidos do exército. E junto com tudo isso, no exército também começa a acontecer, bastante agitação, tá? O exército, já que acontecem essas transformações, os baixos patentes de exército, os soldados, os sargentos, eles também eles ficam na certeza que eles podem exigir as transformações. Principalmente, por exemplo, o fim dos castigos físicos. Você sabe que essa questão de fim dos castigos físicos no exército, ela vai ser levantada em vários momentos, durante as várias revoltas do exército. Então, é uma questão que é bastante séria, né? Afinal de contas, né, vamos pensar o seguinte: um oficial de exército, um soldado armado, sendo castigado de chicote, é uma coisa muito humilhante, né? Um soldado, muitas vezes, colocado
um homem com arma, né, na mão, um homem que tem que sacrificar sua vida por algum objetivo, é castigado como um escravo. Não é que um escravo deveria ser castigado também, mas vocês me entendem, né? Pelo menos o escravo está na posição de submissão desde o princípio, né? Ele tem o dono sempre tem que se colocar numa certa proteção contra alguém que ele se submete à força. Aí não, aí o soldado que tem que sacrificar sua vida desde o princípio, em alguma razão, que é castigado fisicamente. É uma questão também que vai ser levantada durante muito e muito tempo. Aliás, gente, castigo físico é uma questão bastante complicada, né? Eu só viajando um pouquinho aqui na batatinha. Hoje em dia, a gente considera castigo físico um absurdo, né? Quando a gente vê em algum lugar alguém batendo numa criança, uma coisa assim, a gente horroriza. Mas a gente tem que pensar que no século XIX, por exemplo, castigos físicos para a educação dentro de uma escola era uma coisa normal. Bater nos filhos era uma coisa normal. Ah, Muitas vezes, até nas escolas para a aristocracia, havia castigo físico. Era uma coisa que considerava que corrigia o comportamento de indivíduo, que era melhor jeito de corrigir comportamento de indivíduo. Então, quando a gente vê essa questão, a gente tem que pensar também que nós estamos falando do século XIX, tá? Não havia nem direitos humanos, nem direito das crianças, nem direito dos soldados, tá? Então, era uma questão bem própria da época. Então, gente, essa política de desmobilização dos efetivos da primeira linha, não só por causa dos portugueses, mas também por causa da fim da Guerra de Cisplatina, né, ela foi seguida à risca pelos governantes do Pernambuco. Então, entre a sua chegada e essas tropas eles voltam para Pernambuco de Rio de Janeiro, até no final de junho, até o setembro, foram dispensados mais de 160 soldados de primeira linha, a exoneração de diversos oficiais, e também isso trouxe um grande clima de incerteza, o que fez com que o corpo das tropas do exército tinha muita dificuldade em manutenção da disciplina nos quartéis. E também como os castigos corporais e as detenções, como isso, somente aumentavam. E com tudo isso, o discurso nativista começa a ganhar as ruas. A tropa não era imune às ideias e também ela não era insensível às questões de classe, raça, etnia, e as pessoas, vamos dizer, de várias raças e etnias compunham tropas brasileiras. Vários libertos serviam como soldados nas tropas brasileiras. Então, eles, insatisfeitos, começam a se agitar. E na madrugada do dia 14 de setembro de 1831, acontece a famosa Setembrizada, tá? Uma gerandola de fogos estoura na cidade, chamando a tropa para um motim que, segundo o cônsul americano que estava no Recife naquele momento, todos sabiam ter sido planejada com antecedência. Então, a lista nominal aponta que havia 823 militares envolvidos, e também indica que entre eles a mais alta potente era um simples sargento. Então, na verdade, eram militares soldados mesmo, que se envolveram nesse levante de 14 de setembro, na famosa Setembrizada, que foi sufocada com bastante crueldade. Na verdade, no texto vocês vão ver que ele vai dizer que os revoltosos, eles, como foi chamado por governantes, soldatesca desenfreada, saqueou algumas lojas, por exemplo, 9 lojas e 9 tabernas no bairro do Recife, e 33 lojas e 21 tabernas em Santo Antônio. E então, na verdade, eles
se comportaram de uma maneira violenta, porém, a, a contração foi muito mais violenta. Vários soldados foram presos e castigados, e muitos também acabaram sendo mortos, justamente porque essa repressão foi importante para os políticos, naquele exato momento, mostrar o seu poder e mostrar que eles estão controlando a situação. Mas ainda, hoje em dia, os estudiosos, eles não conseguem definir os objetivos desse motim. Os objetivos não são muito claros. Porém, o planejamento prévio é evidente, já que todos os batalhões vão se amotinar em conjunto após o estouro dos fogos. No entanto, havia vários pronunciamentos que, por exemplo, morte ao comandante das armas, abaixo as colunas, protestos contra castigos corporais. Então, na verdade, de certo modo, em setembro acontece um grande descontentamento que o exército, de uma maneira, vamos dizer, violenta, expõe para a sociedade pernambucana. No entanto, esse movimento não durou muito tempo e foi sufocado. Até novembro, então, a situação ficou calma. Porém, em novembro de 1831, acontece mais um movimento, a chamada Novembrada de 1831. Tá, gente? No caso de novembro, um grupo de oficiais levantou-se na fortaleza das 5 pontas. Seus líderes eram um capitão e um tenente, que, alegando estar apenas exercendo o direito constitucional de petição, fizeram demandas muito parecidas com aquelas ainda de 5 de maio do mesmo ano. Eles exigiam a demissão de vários oficiais, das milícias e ordenanças e dos portugueses remanescentes na primeira linha. Então, de certo modo, isso foi um levante contra portugueses, mais uma vez, para uma reforma dentro do exército, para dar o caminho para os brasileiros. E dessa vez, os revoltosos, eles tinham vínculos com elites locais e eles conseguiram apoios importantes. Exigiram também essa expulsão dos cidadãos portugueses solteiros que possuíssem menos de 2 contos de renda. Mostra que esse movimento também era contra os portugueses mais pobres. E percebe-se nisso também a intenção de liberar empregos no comércio urbano para brasileiros também livres e pobres. Então, esses movimentos, eles estouram para trazer as transformações sociais que poderiam ser realizadas a partir do momento que os portugueses acabam sendo meio que expulsos e afastados do Brasil, porque 7 de abril foi visto também como uma liberação total dos portugueses, porque o Dom Pedro II é um imperador nascido no Brasil, é um imperador que vai ser o brasileiro, que não vai pensar em aspirar pelo trono português. Então, com a expulsão de Dom Pedro I, o Brasil se torna definitivamente brasileiro, tá? Então, toda essa revolta contra os portugueses, ela passa a ser bem compreensível naquele exato momento. E a novembrada, ela vai terminar sem mortes. Porém, percebe-se que o novo presidente, mesmo sendo presidente Francisco Paz de Andrade, apesar de ser representante da oposição mais radical ao Dom Pedro I, ele tinha muita dificuldade de controlar tanto o exército como milícias provinciais.
e também os caudilhos no interior com suas tropas particulares. Então, fica cada vez mais evidentes, principalmente para o governo provincial, que a radicalização da Revolução do 7 de abril poderia ter as consequências imprevisíveis. Ao mesmo tempo, gente, também aconteciam as revoltas do lado contrário, aquelas revoltas que queriam manter, vamos dizer, o status quo, que não queriam essas transformações. Então, uma dessas foi a revolta de Pinto Madeiro, no Alto Sertão, onde se encontram Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E isso mostra, essa revolta, ela vai mostrar muito bem, vai discernir muito bem os atritos locais e também a luta por posições no aparelho do Estado. É uma revolta que vai apoiar, de certo modo, os governantes impostos ainda pelo Dom Pedro I. E os portugueses vão apoiá-la porque eles temem que será implementada, por exemplo, a reivindicação de Novembrada, de expulsar os imigrantes solteiros pobres. Então, eles tentam proteger os seus empregos a si próprios, como a população livre e pobre brasileira. Então, na verdade, havia as revoltas dos dois lados, e cada um dos lados ele tenta se defender. E isso somente no primeiro ano, gente, quando começa a regência no Rio de Janeiro. O Pernambuco, como vocês estão vendo, está fervendo, tá? Em abril de 1800